Olá, meninos, tudo bem? Então vamos lá começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar, para finalizar, sobre o sistema sanguíneo, fator RH, para ficar bem tranquilo aí para vocês, beleza? Vamos começar então. Falar de fator RH, muito simples. Vamos aumentar a nossa tela para ficar mais top. Vocês estão me vendo bem aí, né? Bem tranquilo. Diminuir aqui. Começar. Bem. Cadê aqui? Grupo sanguíneo, sistema RH. Bem, quando nós estávamos estudando, falei para vocês dos tipos de sangue, não foi isso? Sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. O que esses caras tinham que ter para ser do sangue A, do sangue B, do sangue AB e do sangue O? Uma proteína na sua hemácia. A hemácia é as células do sangue. Então, para ser do sangue A, B, AB, tinha que ter uma proteína nessa hemácia, falando, né, especificando que era do sangue A, do sangue B e tal. Nós também temos outros fatores, tá? Não existe só o fator do sistema ABO, né? Se o sangue é A, sangue B, pode doar, não existe só esse fator. Existe o fator RH, que é o fator positivo e negativo, fator MN, que é outro tipo de proteína, e assim por diante. Existem vários, meninos, vários fatores que na hora da doação de sangue leva-se em consideração. Mas para o ensino médio, são esses três os mais importantes. O sistema BO, sistema RH e sistema MN, tá bom? Como que procede isso daqui? Bem simples, ó. Trata-se de outro sistema de tipagem sanguínea, baseado na presença ou ausência de outra proteína na membrana da hemácia, o fator RH. Então, como eu falei para vocês, existe uma proteína para falar que o sangue é A, existe uma proteína para falar que o sangue é B, existe uma proteína para falar que o sangue é AB. Então, do mesmo modo, o fator, o sistema RH. Lembra positivo e negativo? O meu sangue é A, beleza. O quê? Positivo ou negativo? É isso que nós vamos falar agora. Então, é uma outra proteína que vai me falar se o sangue é positivo ou se o sangue é negativo, tá certo? Trata-se de outra proteína. Evidentemente, estão envolvidos em outros genes, tá? Não tem nada a ver, se eu estou produzindo uma proteína, não tem que ser necessariamente o mesmo gene do sistema BO, tá? Aqui é um outro gene. Então, olha só. Indivíduos errão ou errim produzem um fator, sendo, portanto, RH positivo. Não produz anticorpos anti-RH. Isso aqui é importante. Para ser positivo, para o indivíduo, resumir o que está falando aqui, para ser positivo, o indivíduo tem que ser errão. Um errão tem que vir da mãe e um errão tem que vir do pai. Ou errim, né? O errão vai dominar sobre o errim e aí então o indivíduo vai ter sangue positivo. Então ele pode ser dominante aqui também, só que aqui é heterozigoto, tá certo? Heterozigoto, e aqui é dominante homozigoto, beleza? E ele não produz anticorpos anti-RH. Isso é muito importante. Circule isso daí, escrevam isso aí, ó. Ele não produz anticorpos anti-RH. O positivo, isso é muito importante, meninos. O positivo, ele não produz anticorpos contra o anti-RH, contra o fator RH, tá bom? Isso é importantíssimo, você saber isso daí. Indivíduos RR não produzem o fator, sendo, portanto, RH negativo. Então, olha só, indivíduos RR não produzem um fator, sendo, portanto, negativo. Então, ele não vai produzir essa proteína, não vai ter identificação, então ele é negativo. Então, ele tem que ser o quê? Homozigoto recessivo. Agora vem a questão. Esse negativo, RR, esse indivíduo RR, ele não tem anticorpos contra o fator RH. Mas quando sensibilizado, ele produz. Resumindo, ele não tem, mas ele consegue produzir anticorpos. Tranquilo?
Já indivíduos errão ou errim, eles não têm e não conseguem produzir. Tranquilo? Então, segue aí o baile. Foi descoberto aonde? Em macacos, esse fator RH. Eu descobri o sistema BO, mas foi descoberto em macaco. Por isso, chama-se RH, vem do nome do macaco rezo, tá? Então, vem do nome dele, da espécie, por exemplo, fator RH na espécie humana, vem do nome dele, macaco rezo, certo? Fator RH, proteínas encontradas nas hemácias que pode agir como antígeno se forem inseridos em indivíduos que não o possuem. RH positivo, indivíduos que possuem a proteína. RH negativo, indivíduos que não possuem a proteína. Tá aqui, ó. RH positivo, então ele tem a proteína RH. O negativo ele não tem. O fator RH, o positivo, ele não produz anticorpos. Já o fator RH negativo, ele vai produzir o quê? Anticorpos. Tranquilo? Tabelinha muito importante. Fenótipos, RH positivo e RH negativo. Genótipos, errão ou errim. Errim negativo. Tranquilo? Então tá aqui, errão é positivo, errim positivo, errim negativo. O que acontece agora? O positivo, ele pode doar sangue para quem? O positivo. O negativo pode doar sangue para o negativo. Agora, galera, o negócio é o positivo não pode doar para o negativo. Por quê? Vocês sabem? Olha só o tanto que é fácil. Fácil. Sabe ou não sabe? Tenho certeza que vocês sabem. O negativo, ele não tem anticorpos, mas ele produz quando sensibilizado. Então, se o positivo doar para o negativo produz anticorpos contra o fator anti-RH e vai atacar as hemácias, tá certo? Agora, o positivo, ele não tem e não produz, então ele pode receber sangue do negativo. Então, olha só, positivo só pode doar para positivo. Negativo pode doar para negativo, que pode também doar para o positivo, tá bom? Sempre assim, tá? Então, por exemplo, doador universal mesmo é o O negativo. Receptor universal mesmo, ele tem que ser AB positivo, tá bom? Anticorpos que produz RH negativo, ele produz, doa para RH positivo e RH negativo. Recebe só de RH negativo. Já o positivo, ele não produz, ele não tem e não produz. Então, ele pode doar para o positivo, né? Apenas, e ele pode receber apenas do positivo e do negativo. Por que ele pode receber o positivo? Pode receber do negativo, porque o negativo ele não produz anticorpos. Porque o negativo só pode receber do negativo, porque o positivo sensibiliza ele e ele começa a produzir anticorpos, certo? Observações importantes aqui, ó. Os anticorpos anti-RH não existem naturalmente no plasma das pessoas RH negativas. Não tem, né? Então é como se eu fosse negativo. Eu não tenho esses anticorpos. Mas, se eu for sensibilizado, se eu correr um contato com sangue positivo com o meu que é negativo, eu consigo produzir, tá? Somente são produzidos em decorrência de uma sensibilização anterior, se eu for sensibilizado. Exemplo, rompimento de vasos sanguíneos da placenta, podendo ocorrer a passagem de sangue do filho, RH positivo, para a circulação da mãe, RH negativo. A mãe começa a produzir anticorpos. Isso daqui é importante, que causa uma doença chamada de eritroblastose fetal, ou DHRN, doença do recém-nascido. O que acontece? Olha só, a mãe é negativa,
o filho obrigatoriamente tem que ser positivo, tá certo? Para acontecer isso. Quando ocorre o parto, que ocorre o corte do cordão umbilical, sangue do filho entra em contato com o sangue da mãe. A mãe é negativa, lembra que o filho é positivo. O sangue positivo na mãe vai estimular a produzir anticorpos contra o fator RH positivo. Então, ela vai produzir. Acontece alguma coisa com a mãe? Não. Acontece com o filho aqui? Não, porque ele já nasceu. Agora, um segundo filho tem problema. Por quê? Se o filho for positivo. Porque aí os anticorpos da mãe começam a atacar as células do filho, tá bom? Deixa eu ver aqui o próximo slide. Olha só, doença hemolítica do recém-nascido, eritroblastose fetal. Para isso ocorrer, eu preciso que o pai seja positivo, a mãe seja negativa e o filho seja positivo. Então, para ocorrer essa doença, a eritroblastose fetal, doença do recém-nascido, eu preciso que o pai seja positivo, a mãe seja negativa e o filho seja positivo, porque é o filho que vai sensibilizar a mãe. A mãe é sensibilizada, exposta ao fator RH por uma transfusão, primeira gestação do filho RH positivo, a mãe começa a produzir anticorpos. Então, por exemplo, a mãe é negativa e o filho positivo. Ao cortar o cordão umbilical, ocorre a passagem de sangue do feto, do indivíduo, para a mãe. O que a mãe passa a produzir? Anticorpos. Beleza, não acontece nada com o menino que nasceu, nem nada com a mãe. Se ela ficar grávida novamente e se a criança for positiva novamente, os anticorpos que a mãe produziu começam a atacar as células do filho. E aí a pessoa atacar as hemácias e ela pode morrer ou nascer amarela, fraquinha, tá bom? Ele fala que em uma segunda gestação do filho RH positivo, os anti-RH produzidos passarão através da placenta atingindo o sangue da criança RH positivo, e aí vai destruir essas células da criança. Ocorrerá a destruição das hemácias do feto, icterícia, anemia, hemolítica, insuficiência hepática, hepatoesplenomegalia e liberação de eritroblastos. Tudo isso vai acontecer, tá bom? Então, olha só, o organismo materno produz anticorpos que atacam as células do filho, tá? Bem tranquilo isso. A incubação da imunoglobulina humana anti-RH após o parto. Aplica-se um soro, tá? Para neutralizar os anticorpos aí. Aplica um soro, tá? Também temos 2 antígenos das hemácias, grupo M e N. São proteínas que eu vou ter lá na hemácia lá. Então, eu tenho o grupo fenótipo, né? M, N, M, N. Genes LN, LN, LM e LN. Então, genótipo LM, LM, né? Um vem do pai, um vem da mãe. Também nós levamos em consideração o mesmo gene do sistema BO, o mesmo jeito da fator RH. Eu queria que vocês fizessem, vou diminuir aqui, essa atividade, né? Então, olhem essa atividade, pare o vídeo e responda essa atividade. Copie ela no caderno, muito importante, beleza? Queria também que vocês fizessem esse exercício também, essa atividade no caderno, tá certo? No mais, um abraço, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou aqui, só chamar. Beleza, meninos? Um abração, hein?